Então é com muita alegria no coração que nós vamos estar lendo mais um capítulo da Bíblia, Romanos 9, e que você venha levar isso aqui como um desafio, né? Você vá até o final dessa mensagem, porque nós estamos aqui falando e buscando a palavra de Deus, né? Nós estamos refletindo sobre a palavra de Deus, não é um homem que está assim, é a palavra de Deus. Então todas as vezes que nós paramos para refletir, que nós paramos para analisar, que nós nos envolvemos com a palavra de Deus, logicamente que nós somos abençoados, né? Então você não vai estar perdendo tempo assistindo esse vídeo, você vai, na verdade, estar ganhando tempo. Deus vai estar te abençoando cada dia mais. Fala assim: Israel, meu povo, Romanos 9. Meus irmãos judeus, como anseio que vocês vão a Cristo, meu coração está abatido dentro de mim, e eu me entristeço amargamente, dia e noite, por causa de vocês. Cristo sabe, e também o Espírito Santo, que não é mera pretensão minha quando digo que estaria pronto a ser condenado eternamente se pudesse salvá-los. Deus deu-lhes tanto, mas vocês não querem escutá-lo. Ele tomou vocês como seu povo especial e escolhido e os dirigiu com uma nuvem brilhante de glória, dizendo quando desejava abençoá-los. Ele deu-lhes as suas leis para a vida diária, a fim de que soubessem o que ele desejava que vocês fizessem. Permitiu que o adorassem e deu-lhes promessas poderosas. Então aqui nós estamos vendo, do 1 até o 4, que Paulo ele está expressando o sentimento dele em relação aos judeus, porque o povo judeu, a nação de Israel, ela foi a nação escolhida por Deus no Antigo Testamento. Deus escolheu um povo para que através desse povo fosse manifesta a glória dele. Então ele escolheu o povo judeu para manifestar a glória dele. Só que o povo judeu ele teve tantos privilégios que até quando eles estavam sendo libertos da escravidão do Egito, Deus deu uma nuvem. Quando eles estavam no deserto não tinha comida, descia o pão do céu. No deserto não tinha água, brotava a água da rocha. No deserto não tinha... no deserto é só sol, imagine, não tem árvores. 3 milhões de pessoas atravessando o deserto. Deus mandou uma nuvem. De dia, mandar uma nuvem para proteger contra o sol. E à noite, ele mandava uma nuvem de fogo para aquecer eles, né? Então, o povo de Israel, ele conheceu profundamente, ele teve experiência profundamente com Deus, e mesmo assim eles não ouviram a Deus. Isso aí muitas vezes pode estar representando nós, né? Porque eu tenho certeza que você está ouvindo essa mensagem, você já teve experiência suficiente para concluir que o melhor na sua vida é servir a Deus. E porque muitas vezes você e eu não estamos dispostos a servir esse Deus, não estamos dispostos a seguir os seus caminhos, né? Aqui fala assim, no 5º: grandes homens de Deus foram os seus pais, e o próprio Cristo foi um de vocês. Um judeu no que diz respeito à natureza humana. Ele que agora reina sobre todas as coisas. Glória a Deus para sempre, né? Então Paulo está dizendo que até o próprio Jesus ele era um judeu, né? Paulo está dizendo que até entre eles Deus levantou grandes homens de Deus. Da mesma forma, hoje Deus tem levantado grandes homens de Deus que estão, talvez não sejam seus familiares, mas você conhece um grande homem de Deus. E esse grande homem de Deus tem sido usado por Deus para falar para você seguir a Deus, para mostrar, para ser um modelo de cristão para você. E mesmo assim, eu e você talvez não estejamos ouvindo o que Deus está falando, né? Aí o que diz no capítulo 6. Bem, então as promessas de Deus a seu povo judaico ficaram sem valor quando eles se recusaram a ser salvos? Naturalmente que não. Só estes é que são verdadeiramente o seu povo? Apenas estes são judeus de verdade? Assim vocês percebem que nem todo aquele que é nascido da família judaica é um verdadeiro judeu. O simples fato de terem vindo da descendência de Abraão não os faz, na verdade, filhos de Abraão. As Escrituras dizem
que as promessas se destinam somente ao filho de Abraão, Isaac, e aos descendentes de Isaac, embora Abraão tivesse tido também outros filhos, né? Então veja bem, o fato de nós termos vindo neste mundo e sermos de carne e de osso, isso não garante que nós somos filhos verdadeiros de Deus. Assim como Paulo está explicando, que filhos no sentido, nós somos filhos no sentido de criação, né? Fomos criaturas. Todo mundo é criatura de Deus, isso é óbvio, né? Agora, filhos espirituais são aqueles que fazem a vontade de Deus. Paulo estava explicando aqui que judeu mesmo, o fato dele ser judeu de nascimento, de ser da descendência judaica, não garantia que eles fossem verdadeiramente um judeu ligado com Deus, né? E até ele explica o fato que Abraão teve vários filhos, né? Mas as promessas de Deus se destinaram somente a Isaac. Então, por que não se destinaram a todos os outros filhos de Abraão? Porque Isaac era um filho escolhido por Deus, né? Para que as promessas dele se viessem sobre eles. O oitavo agora. Isso significa que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem na promessa da salvação que ele fez a Abraão. Deus havia prometido: no próximo ano darei um filho a você e Sara. E anos mais tarde, quando seu filho Isaac já era adulto e casado, e sua mulher Rebeca estava para ter gêmeos, Deus disse a ela que Esaú, o filho que nascera primeiro, seria servo de Jacó, seu irmão gêmeo. Segundo as palavras da própria Escritura, escolhi para abençoar a Jacó e não Esaú. E Deus diz isso antes mesmo que as crianças tivessem nascido, antes que tivesse feito qualquer coisa, boa ou má. Isso prova que Deus estava cumprindo aquilo que decidira no começo. Não foi por causa do que os filhos fizeram, mas por causa do que Deus desejava e escolhera. Então veja bem, para sermos filhos de Deus, nós precisamos ser escolhidos por Deus, né? Para sermos filhos de Deus, nós precisamos acreditar na salvação de Deus. Aqui está bem claro, né? Isso significa que nem todos os filhos de Abraão quer dizer, ele estava falando para o povo judeu, que o povo judeu eram descendência de Abraão, né? Então ele está querendo dizer que nem todos os descendentes de Abraão são, na verdade, filhos de Deus. Nem todas as criaturas de Deus, que nós somos criaturas de Deus, são filhos de Deus, né? Mas somente aqueles que creem na promessa de Deus. Então, o que garante que eu seja realmente um filho de Deus é eu crer nas promessas de Deus, né? Abraão creu nas promessas de Deus e isso foi lhe imputado como justiça, e isso fez com que ele se tornasse um filho de Deus. E assim também será nós, né? Antes mesmo, Rebeca, que era mulher de Isaac, ela teve 2 filhos, que é Esaú e Jacó. Naquela época, o filho mais velho é que tinha direito à bênção da primogenitura. Desculpa aí, enrosquei. O filho que nascesse primeiro era o que tinha direito, né? Por ele ser primogênito, ele tinha direito a essa bênção. E na barriga de Rebeca tinha 2 filhos, né? Que era Esaú e Jacó. E Deus, antes mesmo dele nascer, Deus já tinha dito que o que nascesse, que Esaú, que era o primogênito, seria o quê? Servo de Jacó. Então Deus, mesmo quem Deus escolhe para abençoar, Ele escolhe. E quem vai dizer alguma coisa contra isso, né? Será que Deus está sendo injusto? Claro que não. Deus já havia dito a Moisés: se eu quiser ser benigno com alguém, sê-lo-ei, e terei misericórdia de qualquer um que eu quiser. Então Deus, é claro que quando Deus ele deseja ser misericordioso com alguém, quando Deus deseja derramar a sua bênção sobre alguém, não existe o que eu vou dizer, o que você vai dizer, esse aí não é merecedor. Não, se Deus resolver abençoar alguém, Ele é Deus para abençoar esse alguém. Ele é o Todo-Poderoso, né? Então, bem-aventurado, felizes são aqueles, né, os pecados não são imputados por Deus, né, cujos pecados são perdoados, né? Claro que nós podemos
interferir orando a Deus e pedindo, Senhor, me escolha, me abençoa. Claro, a oração ela move também o coração de Deus. Mas quando Deus deseja abençoar alguém, quem vai falar alguma coisa a esse respeito? Ao 16. Assim as bênçãos de Deus não são dadas só porque alguém decide recebê-las ou trabalhar arduamente para consegui-las. São dadas porque Deus tem misericórdia daqueles que Ele quer. Olha só que revelação, né? Grandiosa para as nossas vidas. Faraó, rei do Egito, foi um exemplo deste fato. Deus lhe disse que havia dado a ele o reino do Egito com o propósito mesmo de manifestar o terrível poder divino contra ele. E assim o mundo todo ouviria a respeito do glorioso nome de Deus. Assim vocês percebem que Deus é benigno com alguns só porque deseja ser, e faz com que outros se recusem a ouvi-lo. Bem, então por que Deus os culpa por não ouvirem? Eles não fizeram o que ele os levou a fazer? Não, não digam isso. Quem são vocês para criticarem Deus? A coisa feita, diria aquele que fez, por que é que você me fez desse jeito? Quando um homem faz um vaso de barro, ele não tem o direito de usar o mesmo barro e transformá-lo num vaso bonito, usado para flores e outro para jogar lixo dentro. Deus não tem perfeitamente o direito de mostrar o seu furor e o seu poder contra aqueles que só servem para a destruição, aqueles com quem ele tem sido paciente todo o tempo. E ele mesmo também não tem o direito de tomar a outros, tais como nós mesmos, que fomos feitos, para que ele derramasse a sua glória em nós, quer sejamos judeus ou gentios, e mostrar benigno para conosco, de tal maneira que todos possam ver quão grandiosa é a sua glória. Então veja bem, se Deus escolheu já quem é filho dele, então quer dizer que já está tudo estabelecido por Deus, então quer dizer que não adianta eu buscar a Deus, porque Deus, ele já sabe quem ele vai abençoar, e não vai fazer diferença nenhuma buscar a Deus? É claro que não, né? Deus, ele recompensa aqueles que o buscam, né? E se Deus escolheu alguém para que nessa pessoa tivesse coisas podres, imundícias, o pecado, né? Então Deus é Deus, ele tem vasos de honra e tem vasos que são de desonra. Assim como você faz vasos para colocar lixo e você faz coisas para colocar joias, né? O ser humano tem panelas para colocar comida, mas ele tem um vaso, ele tem, vamos dizer assim, um objeto de plástico para colocar lixo, né? Nós criamos coisas a partir das coisas que Deus criou, né? Nós criamos coisas, objetos, e tem objetos que nós criamos para colocar coisas boas, tem objetos que nós criamos para colocar coisas más. Da mesma forma, se Deus escolheu derramar sobre alguns coisas podres, né? Deus ele pode escolher alguém para derramar coisas boas, ou ele pode escolher alguém para não derramar coisas boas, né? Então Deus é Deus, e não há como eu criticar a Deus, porque eu e você não estamos na dimensão de Deus, né? Mas uma coisa, a Escritura está cheia de versículos. Jesus diz assim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma ele lançará fora aqueles que vão até ele, né? Então, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu quero te incentivar a buscar a Deus, porque vale a pena sim buscar a Deus. Então, veja bem, no 22, Deus não é... Vamos ver aqui. 24, 25 agora. Lembre-se do que a profecia de Oséias diz. Lá Deus afirma que ele achará para si outros filhos que não pertencem à família judaica e os amará, ainda que ninguém jamais tivesse amado antes. E os pagãos, de quem certa vez se diz, vocês não são meu povo, serão chamados filhos de Deus, do Deus vivente. O profeta Isaías, falando aos judeus, clamava que, embora houvesse milhões deles, somente um número bem pequeno seria salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra e apreciará o fim das suas tentativas de recuperá-la, interrompendo-as merecidamente. E em outra parte, Isaías diz,
A não ser pela misericórdia de Deus, todos os judeus seriam destruídos. Todos eles. Tal como todo mundo morreu nas cidades de Sodoma e Gomorra. Então veja bem, as escrituras elas nos alertam, porque o povo escolhido de Deus por direito era só o povo judeu, né? Mas lá em Isaías já dizia, né, que, olha o que dizia, vocês não são meu povo, serão chamados filhos do Deus vivente, que quer dizer nós, né, nós aqui do Brasil, nós não somos descendentes de sangue do povo judeu, né? Nós somos considerados como gentios. Então, como o povo de Israel, e até hoje o povo de Israel, a maioria do povo judeu não acredita que Jesus Cristo veio, né? Eles estão esperando a vinda de Cristo ainda. Eles não acreditam que Jesus já veio. Então, Deus hoje está se manifestando a todo aquele que busca Ele de verdade, né? Então, se você buscar a Deus, se você abrir o seu coração para Deus, Ele irá recebê-lo. Bem, então o que vamos dizer de tudo? Então, somente isso, que Deus deu aos gentios a oportunidade de serem inocentados pela fé, muito embora eles não estivessem realmente buscando a Deus. Os judeus, porém, que tão arduamente procuraram estar bem com Deus, guardando suas leis, nunca tiveram resultado. E por que não? Porque estavam procurando ser salvos guardando a lei e sendo corretos em vez de contarem com a fé. Assim tropeçaram na grande pedra de tropeço. 33 agora. Deus os advertiu nisso, nas Escrituras, quando disse: Eu pus uma rocha no caminho dos judeus, e muitos tropeçarão nela, Jesus. Todos quantos crerem nele nunca ficarão decepcionados. Então, talvez você que está ouvindo essa mensagem tenha se decepcionado ao longo da sua vida com alguma coisa. Mas a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, né, que aqueles que creem nele nunca ficarão decepcionados. Então Jesus talvez é uma peça, talvez não, ele é uma pedra de tropeço para muitos. Por que uma pedra de tropeço? Não seria uma coisa esquisita eu dizer isso? Não, por quê? Porque se Deus enviou Jesus aqui na Terra e muitos não conseguiram identificar que Jesus era o Filho de Deus, ele se tornou uma pedra de tropeço. Por quê? Porque os judeus, muitos deles, cuspiram ali na hora da crucificação, crucificaram Jesus, criticaram Jesus. E quando eu critico Jesus, e quando eu não faço o que Jesus pediu para mim fazer, ele se torna uma pedra de tropeço, né? Mas, para nós que cremos em Jesus, Jesus é a salvação de toda a humanidade, né? Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso bem maior. Jesus é, na verdade, o meio pela qual toda a humanidade será salva. Todos aqueles que buscarem Jesus serão salvos, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se aproximar a cada dia, a cada momento mais do seu Deus, do seu Senhor, porque vale a pena ser cristão, vale a pena buscar a Deus. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua semana, o seu mês, em nome de Jesus.